No mercado imobiliário, segurança jurídica não é luxo, é condição para prosperar. Bem-vindos a mais um episódio do DB Talks, o podcast, o programa, o que você quiser que seja, que vai descomplicar o direito. E para o episódio de hoje, vamos receber uma convidada para lá de especial, muito especial, que eu amo e admiro muito. Ela, que é conselheira da OAB Goiás, conselheira do Cresce, advogada, empresária, artista, doutora Emília Amin. Bem-vinda a mais um episódio do DB Talks. Muito obrigada, doutor Danilo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui assistindo, né? Ele é muito generoso, viu, gente? Ele já me conhece tem um tempo, né? Aí não tem como esconder. Não tem como esconder a admiração, né, gente? Emília, Obrigada. para a gente começar esse bate-papo, como é que começou essa sua conexão com o direito imobiliário? O direito imobiliário ele começou na faculdade ainda, né? Porque quando eu iniciei a vida acadêmica no direito, eu almejava carreira internacional. Eu não via a hora de chegar aquele momento em que eu pudesse estudar direito internacional, que era o último ano, né, que eu iria cursar do direito, que viria essa matéria. E aí, ao longo da faculdade, eu estudei em faculdade particular e aí precisava trabalhar. E minha mãe já é corretora de imóveis e falou: não, vamos trabalhar comigo como corretora. Iniciei carreira na corretagem em 2008 e aí continuei seguindo. O que aconteceu ao longo desses anos, atuando como corretora de imóveis, eu gostei muito do mercado imobiliário, né? Então, na minha formação, eu pensei, bom, eu vou aproveitar isso tudo que eu aprendi ao longo desses anos, porque o direito imobiliário a gente vive muita coisa na prática, a corretagem ensina muito a gente, né? Então, aproveitei todo esse conhecimento prático e aí na minha formação eu decidi me especializar em direito imobiliário, aproveitar toda essa formação prática, né? Então, foi aí que surgiu o direito imobiliário na minha vida. Que legal. Em que momento a OAB e o Cresce entraram na sua vida? O Cresce, ele veio primeiro, né? Eu ainda, à época, quando era corretora, fui convidada para fazer parte da Comissão de Fiscalização e Ética, a Cefisp, e trabalhei lá por 6 anos no Cresce, e depois fui convidada para ser conselheira, né? E cá estou até hoje como conselheira do Cresce. E depois da minha formação em Direito, comecei a atuar como advogada em 2016. Ah, e passei também a estabelecer relações, né, com a OAB, e eu sempre gostei muito dessa ideia, né, desse trabalho de poder contribuir de alguma forma, né, com a entidade de classe. Então, fui também convidada para ser conselheira na OAB, agora nessa gestão do presidente Rafael Lara. E Emília, qual é a sua missão como advogada e conselheira, tanto da OAB como do Cresce? É um casamento interessante, Muito né? interessante. Esses dias até o presidente Rafael Lara me comentou isso, falou, nossa, é a primeira advogada que eu vejo que é conselheira no Cresce, não a B, que eu conheço, né? Então, muito feliz, né, essa coincidência, porque a advocacia, para mim, é uma grande realização, né? É uma grande paixão. E poder unir esse trabalho para a sociedade, servir a sociedade, não só através do exercício da advocacia, mas também através do exercício da proteção à sociedade, através do exercício de classe, né? Então, dentro do conselho de classes que são muito importantes, né, para a sociedade, que é o Cresce, servindo ao mercado imobiliário, e a OAB servindo ao direito, né, questões de a questões legais, né, que regularizam esse mercado. Então, é um casamento perfeito. Perfeito. Para mim é muito, já faz parte do meu cotidiano, né? Então eu lido com isso assim muito bem. Isso me traz muito mais propósito no exercício da advocacia no mercado imobiliário. Você que está nos assistindo já percebeu que o que não falta aqui é experiência no mercado imobiliário, né? Emília, muitas pessoas acreditam que o direito imobiliário
é só o contrato de compra e venda. O que um advogado especialista em direito imobiliário faz? Contrato de compra e venda. E a gente sabe que, na verdade, não é só isso, né? O direito imobiliário abrange muito mais coisas. Doutor Donilo, é a nossa área, né? A gente passa por várias situações no cotidiano e o mercado imobiliário é interessantíssimo, porque assim, ele abrange, é muito abrangente, ele é muito dinâmico e contrato de compra e venda é uma das nossas ações como advogados, né? A gente tem relações referente a registro, escritura, contratos, são diversos contratos, multipropriedades, loteamentos, incorporações, regularizações, REURB, regularização urbana, questões de todas as questões relacionadas à propriedade, posse, é direito imobiliário, né? E até interessante porque eu acredito que você pode ter passado a mesma situação. A época da minha formação, quando eu falava em direito imobiliário, e não tem tanto tempo assim, porque foi em 2012, as pessoas me perguntavam, mas o que que você vai fazer com isso? O que que um advogado que trabalha com direito imobiliário faz, né? O que que é isso? Então, é há pouco tempo atrás, né? Isso era pouco falado. Hoje não. Hoje a gente já percebe na prática, cada dia mais, é, essa realidade tem mudado e hoje já se tornou muito mais entendível, né? O que é o direito imobiliário, o que que envolve o direito imobiliário. E é uma das coisas que eu acredito que nos encanta muito, né? Porque existe uma diversidade, uma gama de atuações muito grande, o que nos motiva a estar sempre conectados, estudando sempre. Não é fácil, né? Porque a gente tem que entender das relações legais que tramita dentro do mercado, ou seja, é uma linguagem própria. O direito imobiliário, para a gente ser feliz com ele, pelo menos eu entendo que somos mais felizes assim, a gente entender a linguagem do mercado. Porque também existem muitos advogados que trabalham com direito imobiliário e aí ele não tem aquela prática do mercado, não entende as relações comerciais que são importantes para o advogado entender para que o negócio flua, para que o negócio aconteça de fato e que seja uma boa experiência, né? Tanto para o cliente que nós atendemos, que está ali vivendo aquela situação referente à propriedade dele, quanto para a finalidade que ele dá àquela propriedade, que seja uma compra e venda, uma locação, relações condominiais, né? Então, tudo isso é direito imobiliário. Então, a gente pode passar um dia inteiro falando sobre direito imobiliário aqui, porque é muito abrangente. Eu geralmente falo que o direito imobiliário, ele é uma parte do direito civil, porém, o próprio direito imobiliário, ele abrange o direito condominial, tudo Isso. relativo aos imóveis. Tem também a proteção, na minha visão, do corretor de imóveis, né? Quando o corretor recebe ou deixa de receber uma comissão. E aí, quando é devido? Eu acho que até aquele trecho lá que fala sobre a corretagem é direito imobiliário também. Então, é realmente um ramo muito amplo. Muito. Muito amplo mesmo. Emília, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência no mercado imobiliário e em quais situações você vê que o cliente ele se torna vulnerável, né, durante a realização de uma compra de um imóvel. Tá. Ainda bem que você especificou, né? Porque existem vulnerabilidades em vários aspectos, né, relacionados à propriedade. Em se tratando de compra e venda, é, dentro do que eu experiencio, né, desde o início lá da corretagem, depois iniciando a advocacia, e as situações que eu lido até hoje são muito comuns entre elas, que é justamente a, a falta de cuidado, de atenção com relações contratuais, porque a maioria das pessoas pensam até hoje que o contrato ele é um modelo a De ser Google, seguido do Google, né? E agora com a inteligência artificial tem gente fazendo o contrato à inteligência. ChatGPT, faz um contrato para mim, por favor. Exatamente.
E assim, é um perigo, porque, claro, as ferramentas estão aí para nos ajudar, né? Esses recursos da inteligência artificial são excelentes, mas sem o conhecimento jurídico de causa do que pode acontecer numa negociação de compra e venda, você não vai saber se proteger numa relação contratual. Então, às vezes, muitas pessoas vão ali naquele momento de empolgação, né, ver uma galinha morta, né, a famosa galinha morta, aparece aquela super oportunidade, e aí as pessoas compram na emoção e já querem fazer o negócio logo, e aí falta de informação mesmo, de procurar saber se aquela propriedade até pertence àquela pessoa que está vendendo, porque às vezes não é nem de titularidade dela. Sim. Então a pessoa não sabe o que é uma certidão de inteiro teor. E aí ela não está sendo assessorada por um corretor, por um advogado, o que acontece? Faz uma péssima aquisição, perde muitas vezes o patrimônio e o dinheiro. E Porque quem ganha dor paga de mal cabeça, paga né? duas vezes. E a dor de cabeça. Então eu percebo que é a mesma problemática, que é uma questão, sinto que de conscientização, né, de todas as pessoas que adquirem uma propriedade. Não é uma coisa tão simples assim. A gente faz parecer ser simples, né? É. Mas ela é complexa e ela deve ser é, olhada e verificada desde o início, porque senão tem causas que a gente simplesmente não tem como resolver, né? Não tem o que se fazer. Então, é muito grave isso. E aí você perde ali o patrimônio dos sonhos, né? Um dinheiro que você economizou uma vida para poder adquirir um patrimônio. Às vezes é o seu primeiro investimento. E então, assim, essa questão da due diligence, né? Que hoje falam muito sobre isso, né? Esse estudo sobre a propriedade e quem se diz ser dono da posse e da propriedade, né? Acaba trazendo prejuízos assim irreparáveis. Então, essa é uma problemática que eu vejo até hoje, infelizmente. Eu tenho visto também que a parceria entre corretor e advogado é essencial para uma negociação segura. Você concorda? Concordo e defendo isso assim em gênero, número e grau, né? Sim. Porque cada um tem o seu papel e são muito importantes porque o corretor ele traz essa linguagem do mercado, né, sobre ele está atualizado sobre questões de valor de imóvel, sobre uma compra assertiva, se realmente aquela propriedade que aquele cliente está adquirindo é numa boa localização, né, se está dentro ali de padrões de construção que são interessantes para ele, para que ele tenha um bom rendimento no futuro. E o advogado, ele traz essa segurança jurídica para o negócio, né? Ele constrói essa ponte, né, entre a realização do sonho e do patrimônio, né, da segurança patrimonial dele, né, nessa aquisição imobiliária. Então, é um casamento necessário e é importante, eu também percebo assim, que cada dia mais corretores têm buscado parceria com advogados, né? Tem ampliado essa consciência sobre a importância de um advogado nessas negociações e vice-versa, né? O advogado também procura corretores porque não dá para todo mundo dar conta de tudo, né? Muita Sim. coisa, né? Então, os especialistas que se entendem bem, com certeza, trazem melhores resultados para os clientes. E agora nós vamos ampliar a lente e falar sobre mercado imobiliário internacional. Conta um pouquinho pra gente sobre o direito imobiliário internacional, que chegou aí com tudo, né? Na verdade, desde a faculdade era do seu interesse, né, atuar nesse ramo internacional. Fala um pouquinho pra gente desse direito imobiliário internacional. É muito interessante falar sobre isso, gosto muito de falar sobre isso, porque o direito imobiliário internacional, ele aconteceu. Como eu falei, ao longo no início da minha formação acadêmica ainda, em formação, eu sempre almejava carreira internacional. E nunca imaginei que isso poderia vir através do mercado imobiliário. Foi assim, uma coincidência, não sei, né? Algo que aconteceu que eu nunca imaginava.
e que hoje me faz assim desenvolver uma teoria a respeito que eu não pensava. A linguagem sobre propriedade é uma linguagem universal. Propriedade, Verdade. questões de propriedade, elas existem em todos os lugares do mundo. E aí é um ponto que nos conecta. Falar sobre um imóvel aqui no Brasil é o mesmo que falar sobre um imóvel em qualquer outro lugar do mundo. E essas relações de compra e venda, relações jurídicas, questões de segurança jurídica nos negócios, né? Como é que cada país pensa sobre isso, né? A legislação, como funciona. Então, isso aconteceu depois da minha formação. Eu estudava na época para carreira diplomática e aí por conta disso eu aprendi a falar outros idiomas. E uma empresa veio ao Brasil procurando um advogado que soubesse falar o idioma deles e que entendesse de questões de propriedade, porque eles haviam adquirido propriedades no Brasil e estavam irregulares, não tinha registro, tinham problemas com relação à posse e tudo mais. E aí me indicaram para essa empresa e para a qual eu trabalho até hoje, né? E aí eu comecei a ter contato com o mercado imobiliário internacional. Comecei a conhecer sobre legislações de outros países, porque aí, a partir disso, brasileiros começaram a me procurar também para adquirir propriedades em outros países. E aí, para isso, eu precisei aprender sobre legislação local. E aí eu venci aqui, eu tive que estudar, além da legislação brasileira, legislação de outros países. Então, por isso que eu digo que eu acho muito interessante poder falar sobre propriedades em outros países e entender como eles pensam e como é a legislação é, de cada país que fala sobre isso. E posso garantir a vocês que é muito semelhante, né? E, por exemplo, em alguns países, o brasileiro que tem propriedade, vou dar um exemplo, Miami, esses dias atendi Tá todo mundo comprando casa em Miami todo mundo agora, né? comprando casa na Flórida. Então, ele é tratado como se americano fosse em questões de propriedade. Ele tem os mesmos direitos que um americano tem, né? Então, isso é muito interessante. Porém, obviamente, lá tem questões locais que falam sobre como são os contratos, né? Existe lá a figura do title company, que são os cartórios, né? E como tudo isso acontece, né? Lá na realidade deles. E é muito similar à nossa. Então, por isso eu digo direito imobiliário internacional, né? Porque é entender de regras de mercado e legislação do nosso país e de outros países. E é muito interessante. Emília, para quem está nos assistindo agora e tem interesse, vontade de comprar um imóvel no exterior, quais são as dicas que você dá? Olha, primeira coisa, tem que ter uma pessoa, né, um advogado que possa orientá-lo a fazer o negócio com segurança, né? Então, assim, ele tem que saber como, quando ele decide diversificar o patrimônio dele, e geralmente isso acontece através de uma aquisição imobiliária, a primeira coisa é ele saber de que forma eu posso fazer isso com segurança, de modo que eu possa enviar o meu dinheiro aqui do meu país para outro país de forma legal e que eu tenha contratos, né, que atendam à legislação local daquele país e que me deem segurança para que eu leve o meu dinheiro para aquele país e adquira uma propriedade lá, né? Então ele tem que ter um bom advogado, ele tem que ter, se for um imóvel, um bom corretor local que entenda do mercado, porque as mesmas problemáticas de mercado que nós enfrentamos aqui existem em outros lugares. Não dá para confiar em promessas. Não tem só falsa promessa aqui, tem falsa promessa lá também. Então tem que ter uma pessoa realmente de confiança que vai fazer você ter um investimento mais assertivo possível. Tem que ter um contador internacional. Tem que ter um contador. Emília, por que a necessidade da figura do contador?
Fiquei até Porque curioso. a gente precisa declarar tudo isso, né? Todas essas movimentações. Às vezes você tem que abrir uma empresa em outro país, às vezes a aquisição não é por pessoa física, é por pessoa jurídica. Então, todas essas orientações contábeis, né, com relação a essa mobilidade econômica são importantíssimas, assim como aqui no Brasil. A gente precisa da figura do contador, né, do profissional, para que a gente possa adquirir, fazer uma aquisição de forma que a gente entenda cargas tributárias, porque lá também tem cargas tributárias, quais são os custos para isso, e para manter essa propriedade lá declarada de forma legal e que você possa receber seus rendimentos, caso você opte por receber rendimentos no seu país, de forma que esse dinheiro não seja bloqueado nas contas. Então, por isso a importância da assessoria jurídica, para dar legalidade a isso, assessoria contábil, para dar mobilidade a isso, né? E que você tenha a maior assertividade, porque a propriedade ela é um ativo imobiliário, né? É uma forma de diversificação de patrimônio. Então, para que esse cenário imobiliário internacional aconteça de forma mais segura e mais assertiva, é importantíssimo esses profissionais. E muitas vezes a gente precisa também fazer parceria com profissionais locais. Por exemplo, um corretor local, que é um broker, quando a gente trata com. A gente estava citando a Flórida, por exemplo, né? Tem que ser um corretor lá que é um broker, que é associado a uma imobiliária lá. Também existem regras, assim como tem regras aqui para um corretor poder atuar como corretor de imóveis, né? O advogado, eu não posso atuar como advogada lá, mas quando precisa a atuação de um advogado local, a gente faz parceria com um advogado americano. Então, isso vai depender da complexidade, do nível de investimento que o cliente esteja interessado a realizar fora do país. Agora, acima de tudo, o advogado é imprescindível aqui no Brasil para dar a ele essa a segurança jurídica em qualquer negócio que ele decida fazer, em qualquer espécie de mobilidade econômica, até mesmo estruturação, né, para que ele possa fazer essa diversificação com tranquilidade. Emília, o que é o Golden Visa e como isso pode ajudar essa pessoa que está querendo comprar imóvel no exterior? Ajuda, traz mais oportunidades, mais riscos. Assim, o Golden Visa é uma linguagem também universal dentro dos países, O né? Golden Visa é um, Então, um dos programas, né? é um dos Existem outros. programas. É um dos programas criados justamente para dar finalidade a essa mobilidade econômica. E geralmente é através de uma aquisição imobiliária, né? Aqui no Brasil também temos o Golden Visa brasileiro, que é quando um estrangeiro quer adquirir a, a residência dele no país e ele pode ter o visto como investidor adquirindo, uma das formas é adquirindo uma propriedade. O mesmo acontece com brasileiros que querem ter o Golden Visa, que é um visto de investidor, em outros países, né? Então, quando você tem interesse em ter a residência naquele país, ser um residente permanente, ter facilidades com relação a questões bancárias, ir e vir, né, com mais liberdade, você recorre a esse tipo de mecanismo. Mas não necessariamente tem que ter um visto de investidor, tem que ter o Golden Visa Para comprar para imóvel. ser um investidor imobiliário, para comprar imóvel. E os estrangeiros que querem comprar imóvel no Brasil? É fácil? É fácil. Existem regras, né, para aquisição imobiliária por estrangeiros no Brasil, com relação às propriedades rurais, né, e também áreas de fronteiras. São regras muito bem estabelecidas, mas de modo geral é fácil um estrangeiro adquirir. Quando ele quer, por exemplo, obter o Golden Visa dele aqui no Brasil, porque existem regras, em cada país tem regras. Aqui no Brasil,
A regra para o Golden Visa para aquisição imobiliária são imóveis a partir de R$ 1 milhão nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, regiões como o Nordeste a partir de R$ 700 mil. Então, essas aquisições têm que ser por imóveis urbanos, não são imóveis rurais, tem que ser imóveis urbanos, tá? Então, é a partir desses valores. Mas qualquer estrangeiro que chegue ao Brasil e queira adquirir uma propriedade, R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil, não importa o valor, ele pode adquirir como pessoa física ou como pessoa jurídica. Ele pode estabelecer aqui uma empresa também e adquirir por meio de uma empresa. O valor, ele só esse valor que eu falei, né, que é um valor tabelado pelo Ministério da Justiça ali para você adquirir fazer o requerimento do seu Golden Visa. E aí existem também várias outras regras para isso, tá? Mas a única limitação para aquisição imobiliária de estrangeiro no Brasil é sobre questões de imóveis rurais e também, como eu disse, áreas limítrofes, né? Ou seja, se você quer ter segurança jurídica na aquisição de imóveis no exterior, ou você que é estrangeiro e está nos assistindo, tem que contratar um advogado especialista em direito imobiliário com conhecimento internacional. O famoso que intitulamos aqui de Direito Imobiliário Internacional, que ficou muito bem explicado pela doutora Emília Amin. Emília, é da nossa época, inclusive, aqueles processos de papel, lembra? Lembro. Do fórum que a gente tinha que grampear, tirar Sim. xerox, né? Na época, acho que nem existia scanner, né? Depois começou a escanear. Enfim, o Poder Judiciário está digital, né? E eu acho que essa digitalização também chegou no mercado imobiliário, né? Tanto é que hoje, para a gente solicitar uma certidão de matrícula, basta a gente ir no site, solicita e a certidão já chega ali para a gente baixar. Na sua visão, com a chegada da inteligência artificial e dessa digitalização, quais são as do mercado imobiliário? Eu sinto que a tendência é cada vez mais ele ser global. A linguagem global estar cada vez mais próxima do mercado imobiliário local, né, que nós tratamos aqui. Então, isso facilita muito essa linguagem global, transparência, a segurança jurídica, a tokenização, que é um futuro presente, né? Espero que em breve regulamentado para que a gente possa cada vez mais ter facilidade com relação à movimentação desses ativos. Tokenização, ela permite, né, que o imóvel seja dividido em frações digitais e aí a serem comercializados através de blockchains. Então, para nós, eu vejo que toda essa era do digital, da inteligência artificial, só tem a melhorar a facilidade com relação às tomadas de decisões sobre diversificação patrimonial, né? Então, a gente hoje, cada dia mais, vai ter essa realidade muito próxima de nós sobre, por exemplo, decidir adquirir uma propriedade em Dubai, em Portugal, Estados Unidos, China, não importa onde, né? Onde isso tudo vai se tornar muito mais próximo de nós e, obviamente, vai gerar muito mais segurança e também, como eu disse, né, clareza, transparência no que nós já fazemos hoje aqui no Brasil. Então, isso eu vejo só coisa boa. Eu procuro sempre ver por esse lado, né, porque é importante a gente investir com segurança, né? Então, eu vejo que essa nova era vem e vai garantir cada vez mais isso para nós, como clientes, investidores e como advogados que vamos poder trazer isso, né? Espero que em breve regulamentado, né? Para que a gente possa utilizar. E a gente tem que estar atento, né, doutor Sim, Danilo, porque muito atentos. são muitas atualizações o tempo inteiro e a gente tem que estar. Muitas leis novas. Realmente. Agora eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Pode ser? Pode lembrar. Uma lei que você mudaria no setor. Uma lei que eu mudaria no setor imobiliário seria referente
Eu mudaria a lei do distrato. A lei do distrato, eu também. Não, e agora? O que que a gente faz com a lei do distrato? De 10 a 25%, né? É, É a multa. Enfim, eu mudaria a lei do distrato. na verdade, nesse momento eu não pensaria em mudar, eu pensaria em criar uma Criar. lei que Qual lei você seria, criaria? eu criaria uma lei que desse mais, já que nós falamos sobre a era digital, que desse mais segurança para nós nessas alterações que são realizadas no registro da matrícula do imóvel em tempo real. Porque, por exemplo, a gente tem uma propriedade e aí a gente não fica lá consultando todos os meses a matrícula do imóvel para saber E se é está tudo caro, né, ok. doutor Emília? A gente tem que solicitar isso. É um serviço que a gente tem que solicitar. Mas a gente não é comunicado, por exemplo, já aconteceu com vários clientes meus que sofreram uma ação de execução e aí tiveram uma ação de penhora e bloqueio de bens averbadas da matrícula do imóvel e só se deram conta disso depois que aquele imóvel quase perdeu o imóvel, foi a leilão, aconteceu alguma coisa, foi executado naquela dívida que ele nem sabia que tinha, né? Às vezes até como fiador ali de um contrato de Sim. locação. Então, assim, ele não foi comunicado. Quando ele vê, ele já está perdendo um bem, né? Porque as pessoas mudam de endereço, elas não são citadas o tempo inteiro, né? Onde elas estão, assim, não são encontradas. Sim. Então, as propriedades são perdidas facilmente. A gente não tem ali é, nenhum tipo de mecanismo que como proprietários, né, proprietários ali com o número de uma matrícula de imóvel, sejamos comunicados pelo cartório de que aquela propriedade está sendo bloqueada, está sendo averbada ali o número de um processo que leva a perder aquela propriedade. E eu acho também o tempo de validade da certidão de matrícula muito curto. 30 dias, né? Exato. Não, e outra coisa, a gente tira a certidão aqui hoje, ok, ela tem validade de 30 dias, mas amanhã Pode surgir uma penhora. pode surgir uma averbação lá na matrícula do seu imóvel de uma penhora, de qualquer outra coisa, você nem sabe. Uma dívida trabalhista, tá no dia seguinte. E aí? É uma dor de cabeça. Então, eu criaria algo, uma lei, nesse sentido, de que Facilitasse, né, a consulta em tempo facilitasse a real. nossa, em tempo real, sobre o domínio, sobre o E nosso eu direito. percebo, doutora Emília, que as pessoas, a maioria delas, não tem esse conhecimento de que precisa emitir a certidão de matrícula. Eu sempre falo, gente, para você que está nos assistindo, a certidão de matrícula do imóvel, se o imóvel fosse uma pessoa, é como se fosse a certidão de nascimento da pessoa. Então, é uma certidão muito importante, porque ela descreve todo o histórico do imóvel, né? Quando foi criado o imóvel, quantas pessoas ali passaram pelo imóvel. A gente vê várias discussões do STJ, né? De que se uma pessoa vende um imóvel e ela tem algum tipo de execução em trâmite, pode ser que mesmo ela ter vendido o imóvel de boa fé, tudo certinho, o fisco pode ir atrás dela para cobrar essa dívida. Então, é muito sério. E eu acho que esse assunto de certidão, de matrícula, ele devia ser melhor explorado. As pessoas deveriam ter esse costume de né, saber como é que está a situação do seu imóvel. Claro, porque e isso vai até a posse, né? Porque qual que é o hábito do brasileiro? Ele compra um lote, registra, tá no nome dele, e aí o lote fica lá, 10 anos, 20 anos, e aí ele não olha a matrícula do imóvel dele nunca mais. Ele não volta no lote nunca mais. E quando ele vê, como diz o bom goiano, né? Quando é fé, ele já perdeu o direito de propriedade e o direito de posse. E até provar o contrário, às vezes não tem como provar. Não tem como. Já passou o tempo. Já deu os campeão. Verdade. E para a gente finalizar esse episódio, complete a frase. O direito imobiliário é. O direito imobiliário, para mim, é a ponte entre o sonho e a, a proteção patrimonial.
e realização do meu cliente. Tá vendo, gente, o quanto ela é apaixonada pelo direito imobiliário? Aqui, se deixar, a gente conversa horas sobre direito É, que a sua imobiliário, área porque a também, gente a ama gente direito ama. imobiliário. Que conversa rica. Muito obrigado, doutora Emília, por compartilhar tanto conhecimento com a gente de como as coisas funcionam na prática, da possibilidade de qualquer pessoa comprar o imóvel no exterior e também de alertar a nossa audiência sobre a necessidade de sempre estar assessorado por um advogado especialista para que não tenha dor de cabeça na hora das negociações. Exato. Né? Fico muito grato por sua participação, foi uma honra tê-la aqui. A honra é toda minha. Muito obrigada, doutor Danilo. Foi assim, adorei. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha sido de valia para todos que nos assistiram. E muito obrigada a toda a audiência. Obrigada. Espero que em breve você me chame de novo para a gente continuar esse papo. Em Tem muita coisa breve a para gente vai fazer conversar. um DB Talks fora do Brasil, no Boa! exterior. O que você acha? Fechou. Muito Que interessante, dia? né? Qual país? Já dá uma olhadinha aí na agenda. E agora, produção, traz um mimo pra gente entregar pra doutora Emília, Ai, que como forma de lindo. agradecê-la. Tá aqui Muito obrigada, doutor um mimo pra Danilo. Que você. Muito lindo. Muito obrigado. obrigada. E obrigado você também que acompanhou mais um episódio do DB Talks. Gostou desse episódio? Então, já envia ele para o seu amigo, envia ele para a galera da sua família, no grupo da família. Você já sabe que pode nos assistir no YouTube e no Spotify. Doutora Emília, Sim. para quem quer te seguir no Instagram, para quem quer entrar em contato com você, como é que a gente faz? É fácil. É fácil. Meu Instagram é Emilia_Amin, com N de navio no final. E lá tem o link do meu site, tem todos os contatos através de lá. Você tem acesso ao meu WhatsApp para falar diretamente comigo. É isso, até o próximo episódio. Tchau!